nós já estamos de volta e agora um assunto muito especial, muito importante que nós vamos destacar no Manhã da Piedade, gente. Os frades franciscanos estão presentes na Terra Santa, em Israel, há cerca de 800 anos. Isso começou diretamente com São Francisco de Assis. Durante estas centenas de anos, eles têm cuidado de muitos santuários em Jerusalém, Belém, Nazaré e outras cidades situadas lá no Oriente Médio. E em dezembro do ano passado, a Basílica de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, foi declarada santuário irmão da Basílica da Anunciação, que fica em Nazaré. Bom, e eu recebo aqui hoje no estúdio, no nosso programa, o Frei Francisco Viana, que vai conversar conosco sobre gemeládio, Diferente esta palavra, você em casa deve estar se perguntando também. Nós vamos saber o que ela significa, então. Frei, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, estar junto com vocês. Eu queria que o senhor contasse para a gente, para começar esse bate-papo, Frei, sobre essa história, e a presença dos frades lá na Basílica de Anunciação em Nazaré. Sim, essa presença dos frades é uma presença já muito antiga. Esse ano nós estamos em período de comemorações, Porque nós comemoramos 800 anos que São Francisco visitou a Terra Santa. Foi nesse ano de 1219, ele esteve visitando a Terra Santa pessoalmente, Já havia mandado alguns frades franciscanos para lá no ano de 1217, mas ele mesmo visitou a Terra Santa em 1219. E a partir de uma conversa que ele teve com um sultão chamado Melek el-Kamel, que era o sultão do Egito, ele conseguiu uma licença para poder andar nos santuários, ou seja, nas ruínas das igrejas cristãs, E aí, a partir dessa conversa muito amistosa, muito cordial, os franciscanos, então, foram chegando e foram bem aceitos na Terra Santa. Então, começamos, então, a estar nos santuários, na Basílica do Santo Sepulcro, na Basílica de Nazaré. A Basílica de Nazaré, por exemplo, foi doada aos franciscanos em 1215 e 225. Os sultões do Egito doaram para os frades os restos da igreja primitiva, da igreja bizantina, Foi conquistando cada vez mais confiança, então, Sim, justamente. Eles foram conquistando a confiança, os reis da cristandade foram ajudando os frades a adquirir os santuários, Muitos foram comprados de novo, outros foram doados para nós franciscanos, Então, a custódia, ela começou esse trabalho de organizar o santuário, de organizar a vida do santuário, de receber os peregrinos, de construir as igrejas e de cuidar desse patrimônio que é da cristandade lá na Terra Santa. Tem muita história, então, aí, Frei, um trabalho muito importante, Bom, e agora nós temos um vídeo, gente, eu vou convidar quem está em casa, então, a conhecer mais sobre este espaço, Vou pedir a produção para colocar para a gente. Em Nazaré, encontramos dois santuários importantes. A grande Basílica da Anunciação, que guarda em seu interior a Casa de Maria. Neste local aconteceu o diálogo entre Maria e o anjo Gabriel. Foi aqui que o anjo anunciou a Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus. Um pouco mais acima, podemos ver o lugar onde ficava a casa e oficina de José. Sobre a marcenaria onde José trabalhava, foi construída uma igreja. Na cripta podem ser observados restos de batistérios, com 7 degraus, que confirma a tradição sobre a visita e a veneração deste lugar pelos primeiros judeus cristãos da época que aqui eram batizados. Diversas peregrinações desde os primeiros séculos do cristianismo marcaram a devoção a este lugar. A conservação da pequena gruta deve-se a diferentes construções edificadas ao longo dos anos. À esquerda do altar central, podem ser vistos os restos do muro da Basílica Bizantina, a primeira a ser construída. Depois, outra igreja foi erguida pelos cruzados. Quando os franciscanos aqui chegaram, construíram uma modesta igreja e, em 1950, deram início à edificação da Basílica atual. Todas estas construções tiveram por intuito guardar,
preservar o local do diálogo entre Maria e o anjo Gabriel. Muito bacana. Então, quer dizer que toda essa história tão rica que a gente conheceu um pouquinho tem tudo a ver com a devoção de todos nós a Maria também, né, Frei? Justamente. Aquele lugar que nós temos em Nazaré é a casa de Nossa Senhora. Então, no Evangelho, quando nós vimos o Evangelho do evangelista que diz que naquele lugar ali o anjo aparece a Maria e o Verbo de Deus toma carne, habita entre nós, né? Então, aquela é a casa de Nossa Senhora, o lugar na vilazinha de Nazaré, o lugar próprio da anunciação do anjo a Maria. E é um lugar muito visitado também, né, Frei? Sim. Diariamente são vários e vários peregrinos do mundo inteiro visitam, celebram, estão presentes nas orações, na oração do terço todo sábado, né? Então é um lugar muitíssimo visitado por todos os peregrinos do mundo inteiro. Agora, na abertura aqui do nosso bloco, eu falei de gemeládio. Falei corretamente, Frei? Sim, essa corretamente. palavra? Sim. O que significa? O que é o gemeládio? Queria que o senhor explicasse para quem está em casa. Gemeládio é uma palavra que significa irmão ou gêmeo, né? É um título dado, e que a Custódia da Terra Santa reconhece que existem outras basílicas fora de Israel, fora da Basílica de Nazaré, Sim. por exemplo, que a devoção a Nossa Senhora é muito grande. Então, nós temos o exemplo aqui de Nossa Senhora da Piedade, Sim, que para nós de Caeté. mineiros é um santuário muito caro. E essa devoção a Nossa Senhora liga, então, o santuário da Basílica de Nazaré ao santuário da Basílica da Piedade, como santuário irmãos. Então, a Custódia reconhece, vê essa tradição que existe naquele santuário, mais de 250 anos já, né? E reconhece que ele também faz parte dessa devoção que é feita também em Nazaré. Então, reconhece como um santuário irmão daquela Basílica nossa de Nazaré. E tem algum critério específico nesse processo para ter esse reconhecimento de um santuário irmão, Frei? Primeiramente, é a grande importância do santuário para a religiosidade do local. Então, nós vemos que o santuário da Basílica de Nossa Senhora da Piedade, para nós mineiros, é um santuário muito caro. Muito importante. Muito importante para todos nós. E a devoção a Nossa Senhora. Nosso povo mineiro tem uma devoção muito forte à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, né? Então, primeiramente, esse reconhecimento dessa devoção, da história desse santuário, né? Nós vemos aqui que esse santuário tem uma história muito grande de romarias, de peregrinos que vão lá e tudo mais. Depois, o trabalho próprio da diocese com relação à responsabilidade com a custódia da Terra Santa, né? Nós vemos que nesse período agora de 5 anos para cá, nós fizemos uma parceria muito bonita também com a TV Horizonte, com a Arquidiocese, na divulgação e no conhecimento dos santuários cristãos da Terra Santa, né? Então a custódia também vai aos poucos conhecendo esse local, vendo a importância desse, vendo a correspondência que se tem também de interesse, de compromisso da Arquidiocese com a custódia da Terra Santa. Então, ela, como se pode dizer assim, muito obrigado por aquilo que é feito, não só para forma de agradecimento, uma forma de agradecimento, justamente. Estendendo, vamos dizer assim, um pouco a Casa de Nazaré, também a Casa da Piedade. Então, todo peregrino que vai a Senhora de Nazaré ou vai à Serra da Piedade, ele pode se sentir acolhido nos dois santuários. Pode se sentir abraçado, de certa forma. Pode se sentir abraçado, então, justamente. Né, além de que, historicamente, também o nosso estado mineiro ele tem uma história muito grande com relação à presença franciscana da Terra Santa. Porque os primeiros frades que vinham, principalmente de Jerusalém ou de Portugal, recolhendo doações para a manutenção do santuário, chegaram aqui no ano de 1726. Então, começaram o trabalho em muitos lugares, principalmente Sabará também tive uma presença muito grande, bem perto ali de Caeté. Né? Bom, e essa consagração, digamos assim, né, declaração de santuários irmãos, pode ser uma forma de agradecimento também a esse trabalho que os franciscanos realizavam aqui? Justamente, eu acredito que é uma forma muito grande a gente dizer muito obrigado por essa presença, por o acolhimento que tem. A tradição mineira, acho que ela é muito marcada pela presença dos frades da Terra Santa, né? A gente vê em várias expressões culturais, expressões religiosas. Nós vemos muito enraizada na fé do nosso povo isso. Então é uma forma que nós, enquanto custódia, temos de dizer, reconhecer que esse santuário faz parte da nossa casa. Sim. E dizer assim, muito obrigado por essa história, muito obrigado por essa presença, muito obrigado por essa ajuda e esse interesse que é feito, que é realizado, né, em conhecer a Terra Santa, em conhecer o trabalho dos franciscanos, em poder se sentir responsável, corresponsável por cuidar. Aquele dia do gemelagem foi muito interessante, Dom Valmor falava do cuidado, né?
tanto nós, enquanto cristãos, cuidamos, e nós franciscanos cuidamos da Basílica de Nazaré como patrimônio de todos nós cristãos, como nós mineiros cuidamos da Serra da Piedade também. Um cuidado muito bom, muito especial, Cuidado muito né, bom, Frei? muito especial, com certeza. Olha só, nós agora vamos assistir, gente, uma matéria sobre quando o guardião do Santuário de Nazaré, que é o Frei Bruno, né, Varriano, esteve na ermida de Nossa Senhora da Piedade. Então vamos acompanhar. A fé dos mineiros é reconhecida no mundo todo. A devoção por Maria é admirada. Prova disso é o termo de irmandade assinado entre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e o Santuário da Anunciação em Nazaré. Através da custódia da Terra Santa em Minas Gerais, eles conseguem perceber essa devoção mariana intensa existente em Minas Gerais e de forma muito particular no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Como símbolo de reconhecimento de basílicas irmãs, Frei Bruno Varriano, reitor do Santuário da Anunciação, trouxe uma pedra retirada da casa original. Foi o padre Bernamino Bagatti, franciscano, que fez as escavações de Nazaré e encontrou os grafitos. Quer dizer que a casa de Nossa Senhora foi transformada em lugar de culto, em lugar de oração, já no primeiro século. Por isso temos a certeza arqueológica que se encontra com a notícia evangélica da cidade de Nazaré, do Evangelho de São Lucas, e também com a liturgia que nunca cessou lá no lugar da Anunciação. A relíquia trazida do Santuário Basílica da Anunciação em Nazaré ficará exposta aqui no altar da ermida no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. No dia 25 de cada mês, ela será trazida para que os fiéis possam tocar no fragmento da casa onde Maria recebeu a anunciação pelo anjo Gabriel de que conceberia Jesus, o Filho de Deus. O que muda é exatamente a atenção especial de todos nós mineiros do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em reverência ao Santuário Basílica da Anunciação, exatamente porque ali foi o lugar do Sim de Maria e esse grande dom que é o maior dom da humanidade, que é a encarnação do Verbo. Bom, então essa pedra que nós vimos é o símbolo desta união, podemos dizer isso, né, Justamente, Frei? é uma pedra tirada da Gruta de Nazaré. Então, ela é destinada, por exemplo, aos santuários que são santuários irmãos, que são santuários gemelos, o próprio termo gemelagem quer dizer isso. Então, ela é dada como um pedacinho da casa de Nossa Senhora para aquele santuário que nós reconhecemos como santuário irmão. Tem um significado espiritual, então, muito grande, Sim, né? com certeza. E as pessoas podem ter acesso a essa pedra? Todo dia 25 de cada mês é dedicado, então, um dia da Terra Santa, no Santuário de Nazaré, no Santuário da Piedade. Então, após a celebração desse dia, né, a pedra é colocada em veneração para que os fiéis possam tocar esse pedacinho da casa de Maria, né? Aqui no Brasil, tem outro santuário que tem esse título de santuário irmão com Nazaré? Somente o Santuário de Nossa Senhora da Badia do Muquem, na Diocese de Uruaçu, em Goiás. Uhum. Agora, nós podemos falar também que esse título, essa união, de certa forma, é uma consagração da fé do povo mineiro, Frei? Com certeza, o nosso povo é muito marcado por essa tradição mineira, da Terra Santa principalmente, né? E essa fé a Nossa Senhora também é muito forte entre nós mineiros, né? Essa devoção de conhecer, de buscar proteção nela. Como aqueles que vão ali, vão fazer um encontro com Cristo, que Maria foi essa portadora, né? Que ela pôde, através do seu sim, nos colocar bem próximos desse mistério, né? Nosso povo mineiro tem essa devoção muito grande a ela. E acho que é uma coisa que foi muito bem reconhecida pela custódia da Terra Santa também. Nós temos essa pedra aqui, então, esse símbolo tão importante. E Dom Valmor também viu uma réplica, né, da imagem de Nossa Senhora da Piedade lá para Nazaré. Justamente. Então, essa réplica ficará na Basílica da Anunciação, né? E em algumas ocasiões será usada também. E até nós já tivemos algumas expressões também, né? Por exemplo, esse episódio nós tivemos de Brumadinho também, a nossa Basílica de Anunciação esteve unida muito em orações, no terço e algumas outras ocasiões, pelo nosso povo mineiro também nesse episódio, né? E a comunhão de orações também que agora é feita, né? Da Basílica da Anunciação com a Basílica Nossa Senhora da Piedade também. É uma troca constante, então. Uma troca constante, justamente. Agora, e a responsabilidade para os fiéis, para o povo mineiro com essa união? Aumenta, né, em relação aos cuidados, a atenção aí com essa riqueza tão grande que é o nosso santuário, né? Justamente, eu acho que é um lugar sagrado para nós, né? Esse contato com Deus ali, através da mediação de Nossa Senhora, né? É um lugar sagrado para nós.
como nós cuidamos dessa Basílica da Anunciação em Nazaré, já há quase 5 séculos ou mais, né, nós estamos ali presentes, com a presença franciscana lá de 8 séculos também, né, cuidando dos diversos santuários, nós também somos chamados a cuidar desse lugar. E aí cuidar de preservando, defendendo também diante de algumas ameaças, né? Daquilo que é nosso, né? Daquilo que é nosso, justamente, né? E um lugar onde nós podemos nos encontrar muito próximos com Deus, visitando, reverenciando a Maria, né? Então, acho que essa questão de reconhecer esse lugar e o cuidado que nós temos que ter com ele, né? A atenção, a defesa que nós temos com ele, nos torna ainda mais responsáveis por isso. E todos são convidados a dividir essa responsabilidade, né? Todos são convidados, justamente. Frei, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa nesta manhã. Muito obrigada pela presença. Dedicado um tempinho do dia, né? Estar conosco aqui. Bom trabalho para o senhor. Agradeço mais uma vez, principalmente aqui em Diocese, na figura do Dom Valmor, né? Esse trabalho que a gente fez muito em parceria nesses anos, né? Acho que a gente possa crescer sempre mais nesse conhecimento, né? Acho que agora, mais estreitados os laços com o nosso trabalho franciscano, com a nossa Basílica de Nossa Senhora da Anunciação em Nazaré, possamos nos conhecer sempre mais e estreitar sempre mais os nossos laços de amizade e de oração. Que Muito assim obrigado. seja, então. Um grande abraço, Frei. Olha só, e você que está em casa, agora nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Tem mais aqui no Manhã da Piedade daqui a pouquinho.